esse foco na pessoa, no humano. E por isso que, nesse momento, a educação traz hoje o lema baseado naquilo que a professora Marivânia acredita, que é cuidar da educação é fazer o bem a todos. E fazer o bem a todos é fazer o bem a todos, as pessoas, né? E desta forma nós convidamos hoje, já conhecido na cidade, o psicólogo e também psicanalista Rafael Salles, para fazer uma roda de conversa conosco sobre como lidar com algumas situações que apareceram na pandemia. Situações relacionadas ao ser humano, relacionado ao nosso interior, ao nosso lado emocional, aos quais não estávamos preparados para lidar. O Rafael terminou recentemente um curso voltado para a questão do ser humano e essa relação com a Covid-19, com as questões psicológicas nesse cenário. E eu vou pedir, a princípio, que ele se apresente para a gente, porque mesmo sendo aqui da casa, sendo aqui, nem todo mundo conhece. Então, Rafael, é contigo, fique à vontade, sinta-se em casa e comece se apresentando para a gente, para que nós possamos conhecer um pouco da sua história, da sua formação, e depois fique à vontade já para começar fazendo a apresentação do que você veio nos trazer hoje. Obrigado, Ronaldo. Eu queria saber se todo mundo consegue me ouvir bem. Positivo. Estou ouvindo Joinha. perfeitamente. Tá, se a minha voz ficar um pouco alta, vocês me falem. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a pessoa do Ronaldo, né, que me fez esse convite para estar participando dessa roda de conversa. Eu adoro esse nome, porque remete muito às nossas terras, às nossas origens amazônicas, né? E agradecer também a todos que estão presentes, que tiraram um tempo na segunda-feira, né, que é sempre um dia de início de semana, né? Eu acredito que tenham profissionais da educação, né, apenas profissionais da educação. Dizer a vocês também que eu falo de um lugar, enquanto professor da rede privada e da rede pública também, né, aqui do município de Tucuruí, tá? E, então, como o Ronaldo disse, eu me chamo Rafael Veiga Salles, né? Sou psicólogo, sou especialista em saúde mental, estou finalizando minha formação, né, em psicanálise, sou formado também em perícia judicial e assistência técnica. Recentemente, como o Ronaldo também disse, concluí um curso da Fiocruz sobre saúde mental e Covid-19. Também concluí um curso recentemente sobre violência doméstica durante a pandemia, né? E trabalho aqui no município e pelo estado também, e atuo como psicólogo clínico, tá? Da mesma forma, além de trabalhar no município e no estado e ser professor, né? Como eu havia dito anteriormente, é muito importante esse momento para que nós possamos abordar algumas questões sobre saúde mental, né, durante a pandemia, nessa fase da pandemia que nós estamos vivendo. Eu já abordei sobre saúde mental no início da pandemia, já abordei sobre saúde mental quando o vírus chegou aqui no nosso município, e agora esse é um momento bem diferente que nós estamos vivenciando. Todos nós experienciamos o mesmo momento, mas nem todos têm a mesma solução. Na verdade, a solução não é para todos, não existe para todos, né? Diante desse abismo aí social que nós vivenciamos, né? Então, também gostaria de dizer e ressaltar que eu estou aqui para fazer sim uma fala sobre saúde mental durante a pandemia, mas eu estou para escutar vocês, né? Eu penso que vocês devem ter, como o Ronaldo disse, dúvidas, questionamentos, então, né, eu estou à disposição para, na medida do possível, responder
aquilo que, né, eu puder sobre o tema, né, e essa é a proposta, né, de um diálogo, de uma escuta, de uma troca. Então, eu vou iniciar rapidamente fazendo uma teorização interessante, porque, assim, muitas pessoas entendem que saúde mental é associada aos transtornos mentais, né? E não só isso. Assim como saúde não é só ausência de doença, saúde mental, da mesma forma, tá? Ela é muito mais do que a ausência de transtornos mentais, tá? Ela é uma parte que a gente não pode falar assim, o fulano tem saúde sem dizer que ele tem saúde mental. Então, tá uma coisa interligada na outra. E é determinado por uma série de fatores, né, que foram se modificando ao longo dos séculos, né, no passo que as pessoas foram compreendendo um pouco mais sobre saúde mental, e hoje compreende fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. Então, está relacionado com o interno e também está relacionado com o externo. Por que eu quis iniciar com esse conceito, né, digamos assim? Para desconstruir um pouco, né, do que muito se acredita de que a gente só deve prestar atenção no coleguinha, no nosso amigo, ali no nosso familiar, quando ele apresenta um quadro grave, né, de saúde mental. E não é bem assim, né? Como vocês bem sabem, muitas questões relacionadas à saúde mental são extremamente silenciosas, sobretudo quando nós estamos vivenciando uma pandemia, tá? E durante a pandemia, né, nessa circunstância nova que nós nunca vivenciamos, a humanidade, né, nunca vivenciou, ela, né, potencializa questões, transtornos, angústias que já existem no sujeito, né? Não foi a pandemia que desencadeou, de certa forma, né, que criou questões e angústias. Não, né? Mas ela potencializou, né, essas questões em algumas pessoas, né? E o fato é que nós precisamos, né, lidar com isso. Nós precisamos sobreviver a isso, né? E isso gera uma série de questionamentos, né, que eu quero dizer para vocês que existem questões, angústias e transtornos que estão na ordem, né, do normal, diante dessa situação anormal que a gente vive, e existem situações em que nós observamos que já há um agravamento. Por que eu estou me referindo a isso? Tá? Porque nem todos os problemas psicológicos e sociais que estão acontecendo durante a pandemia podem ser qualificados como doenças. Ou seja, existem situações já esperadas diante de uma pandemia, né, diante de uma situação de catástrofe, né, como, por exemplo, a situação que aconteceu em Brumadinho, né, várias situações que acontecem nos Estados Unidos de catástrofes naturais, a situação do Realengo, que todos lembram, tá? Mas quais são, então, as reações mais frequentes durante uma pandemia, por exemplo? Tá? Então, nós temos aí o medo de adoecer, né, obviamente, de contaminar familiares e amigos, né, o medo de morrer, sobretudo, de perder as pessoas que a gente ama, de perder os meios de subsistência ou de não poder trabalhar durante o isolamento, de ser demitido, né, de ser excluído, porque, né, eu estou com a Covid, o que no início isso era bem visível, né, de ser segregado, de ser separado dos seus familiares, né, de ser, não receber um suporte financeiro adequado, tá? Então, essas reações frequentes, elas podem gerar sentimentos de impotência perante tudo que está acontecendo. Por quê?
meu Deus, né? O dia está passando e eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou pegar, eu não sei se alguém da minha família vai pegar, eu não sei se eu pegar eu vou morrer, se eu vou virar mais um número, se eu vou ficar bem, quais são os sintomas, né? Surge a questão da irritabilidade, porque de repente eu trabalhava, de repente eu ia no supermercado, eu jogava minha bola, eu ia na manicure, no salão, e agora eu estou aqui na minha casa, convivendo 24 horas com, né, os meus familiares, o que causa um atrito natural da convivência, né? E por aí causa sintomas de angústia, né? Você fica muito angustiado, você fica ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E você começa a ver notícias de grupo de risco, de que o número só aumenta, né? E ocorre também, dentro dessas situações, um sentimento de tristeza, que eu quero ressaltar aqui, que é diferente de depressão, né? Tristeza e depressão, né? Tristeza é quando acontece um sentimento ali corriqueiro, em que logo, né, ele enfim, ele passa e você consegue restabelecer as suas atividades. A depressão já é um sentimento que demora um certo tempo, que ocorre situações em que você sente desprazer em fazer as coisas que você gostava, né, que você não sente mais aquela, né, aquela alegria em conversar com as pessoas, em fazer as coisas que habitualmente você estava acostumado, e dura, né, um certo período. Tá? Então, existem outras situações, né, reações comportamentais, para ser mais preciso, que ocorrem também durante uma pandemia. Por exemplo, distúrbio do sono. Tá? O que é muito comum a gente mudar os nossos hábitos de dormir. As crianças também mudam, adolescente, trocam a noite pelo dia, né? A gente não tem mais aquela rotina de acordar pela manhã, né? E aí fazer o que a gente costumava fazer. A gente não gasta a mesma energia que a gente gastava antes no trabalho, num exercício físico, né? Então, ocorre também um distúrbio de apetite, você sente a falta de apetite, ou por estar em casa, você sente apetite em excesso, você todo o tempo está indo na geladeira, isso também em função um pouco da ansiedade, né, em função das outras reações. Então, ocorre também essa mudança de apetite, tá? E, como eu já disse, uma outra reação comportamental bem comum são os conflitos interpessoais, tá? Com a família, com as equipes de trabalho, né? Isso também é algo esperado diante de uma situação de calamidade, uma situação de crise, certo? Em que o ser humano costuma reagir conforme, né, vocês. Lembrando que, né, são fatores que já foram estudados, né, que constam em alguns estudos, e eu estou trazendo aqui para vocês um pouco. Tá? Então, outros critérios, né, que a gente pode analisar. Rafael, quando eu sei que isso ultrapassou um quadro assim do que é esperado? Quando eu sei que isso já virou um sintoma? O que eu quero dizer com sintoma? Já virou algo que está para além do que né, se espera, para além do que a pessoa suporta, ou seja, já toma conta, já começa a afetar a saúde mental, a saúde, né, física da pessoa. Então, quando, né, essas reações que eu falei para vocês, elas persistem, quando elas geram um sofrimento que não é mais uma angústia, já é um sofrimento intenso, já é uma angústia assim de uma ordem que você paralisa, você não consegue mais exercer as atividades, né? E aí existem alguns comportamentos que a gente pode observar, por exemplo, uma conduta, né, ou um comportamento suicida, tá? O que pode ser um comportamento suicida, Rafael? É apenas o fato de eu pensar em tirar minha própria vida, né? Não, também é o fato de você começar a se autoagredir, se autolesionar, tá? Então, ou o fato também de você ter uma conduta
imperceptível muitas vezes, que é o fato de você consumir demasiadamente álcool e outras drogas. Tá? Isso também é considerado, certo? Então, você também, né, diante dessas questões que viram sintomas, pode ter um comprometimento significativo do funcionamento social e cotidiano, tá? Dificuldades na vida familiar, social e no trabalho podem começar a aparecer nesse disfuncionamento social, né, essa é a palavra. Né, pode aparecer problemas, né, como eu disse, de uma depressão já no nível moderado para grave, e aí já começam a aparecer aí quadros em relação ao comportamento suicida, tá? Pode acontecer, né, estresses, níveis de estresse muito altos, tá? Então, são quadros, gente, que requer, nesse caso, uma atenção especializada. O que eu quero dizer com isso? São quadros que requerem, né, que você procure um especialista, né, que você procure uma avaliação médica, que você procure um profissional para lhe avaliar, porque aí já excedeu, né, já, digamos assim, tomou conta aí e está sendo prejudicial à sua saúde física e mental, tá? Então, eu vou rapidamente, né, falar aqui sobre alguns fatores de proteção que podem ser preventivos em relação à saúde mental. Lembrando que isso que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, já é um fator preventivo, tá? Que é falar sobre saúde mental. Então, no momento que eu for falando dos fatores de proteção, vocês vão percebendo os fatores de risco, tá? Então, durante a pandemia, né, podem ser ser utilizados esses fatores como uma forma de você se estabilizar emocionalmente de modo autônomo. O que eu quero dizer com de modo autônomo? Que você consiga identificar, através da percepção, tá, das suas questões emocionais, dos seus sentimentos, e consiga lidar, né, com essas reações, né, como eu disse, esperadas que você está sentindo, para que elas não se tornem sintomas. Tá? E aí você precisa procurar um cuidado especializado. Então, é importante eu também dizer, né, que essas estratégias, essas recomendações que eu vou falar aqui, elas não necessariamente cabem, como eu disse a vocês, a solução, nem toda a solução cabe a todos, né? Porque cada um tem a sua singularidade, a sua subjetividade. Então, deve ser adaptada a cada indivíduo, a cada família, tá bom? Então, uma das primeiras situações que eu penso que a pandemia afetou, né, de fato, foi a mudança da rotina, né? Então, de repente, a gente se viu ali precisando mudar a nossa rotina, né, os nossos horários de trabalho, trabalhar home office, alguns professores aí trabalhar, né, na modalidade de ensino remota, né, e muitos aqui têm filhos, muitos aqui convivem com os pais, com os avós, então é uma rotina que não foi só, né, da própria pessoa que mudou, foi a dinâmica familiar inteira. Então veja o quanto que isso, né, afeta esse planejamento de você manter essa rotina ou de você buscar uma nova rotina é importante para que você tenha aquela sensação de retomada de controle, né, que foi algo que a pandemia veio para, né, ali falar sobre isso, sobre o que a gente achava que estava tudo ali, né, a gente trabalhava, fazia as coisas, de repente, né, tudo aquilo mudou, tá? Então, favorece essa tomada de decisão, tá? Favorece esse bem-estar físico e mental, favorece, né, o controle do estresse, da ansiedade também, tá? A questão de você procurar manter a mesma rotina não só para você, mas para as crianças, para os idosos, tá? Em relação ao seu trabalho,
buscar, né, um horário de trabalho em casa, num lugar que você não seja interrompido, num lugar silencioso, que você consiga produzir, né? Então, isso é importante, tá? Se manter, né, atento, como eu disse, aos próprios sentimentos e emoções, tá? Caso necessário, né, que você não consiga observar isso, né, perceber se você está ultrapassando os seus limites, se você está desrespeitando o seu corpo, se você está desrespeitando, né, o seu lado psíquico, é muito importante, tá? E, né, por quê? Porque você também vai perceber quando você precisa ou não buscar ajuda profissional. Quando aquilo que era esperado, aquela ansiedade do início, aquela angústia se torna algo mais grave, tá? Então, uma outra coisa super importante, porque já tem estudos que comprovam que reduz a depressão e a ansiedade, sobretudo o estresse, é praticar 3 tipos de exercício, né? Quais são eles? Exercício físico, tá? Que dá para praticar até mesmo dentro da própria casa. Existem várias tecnologias que já trazem exercícios aí desde o nível leve até o moderado, tá? E que você pode estar realizando, né? Praticar também atividades cognitivas. O que que eu digo com cognitivo? Né? Atividades que movimentem o seu sistema nervoso, que movimentem o seu cérebro, né? A memória, atenção, percepção, as suas funções psíquicas. Né? São leituras, são cursos online, né? Palavras cruzadas para quem gosta, ou até mesmo aprender algo novo, né? Praticar um exercício aí de culinária, tá? De cuidado de horta. Então, são alguns exercícios cognitivos. Outros exercícios que são muito importantes, né, são exercícios de relaxamento. Então, fazer exercícios de respiração, né, que já tem também aplicativos, aí, recursos tecnológicos que ensinam. Fazer exercícios de yoga, de pilates, de meditação, tá? Aqui no município, nós temos profissionais capacitados que realizam esses exercícios, certo? Então, é algo que está também acessível, né, à população. Então, esses exercícios, né, eles ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse e, sobretudo, minha gente, focar no momento aqui, ó, presente que nós estamos, né? Porque quando a gente vai, ó, lá na frente, e amanhã, e depois, e a vacina? E será que eu vou pegar? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Eu quero pegar logo para ficar livre, né? Então isso gera, por si só, uma ânsia. Você está ansiando uma coisa que nem aconteceu. E você também está sofrendo, se angustiando por isso, né? Então, gera esses sintomas aí que essas atividades fazem com que você, né, foque no momento presente. Atividade física, né, reduz o nível de cortisol, né, libera hormônios super importantes no combate do estresse, da ansiedade, tá? E da depressão, tá bom? Outra coisa importante que eu queria dizer é que, né, o tempo que vocês utilizam para buscar informações, né, deve ser um tempo, né, reduzido durante o dia. Se informar é importante, muito, muito importante. Formação salva vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, de forma excessiva, isso gera angústia, né? Então, filtrar essas informações, buscar fontes confiáveis. O que eu quero dizer com fontes confiáveis? Jornais confiáveis, né? Fontes que você sabe que aquela informação é verdadeira. E se não for, se você acha que não é, vai checar, procure saber, né? Isso vai lhe dar também um certo controle da situação, né? Do que está acontecendo. Mas quando você também, ao mesmo tempo, exagera nesse controle, aí gera angústia, porque você não tem como controlar, né, assim, o que está acontecendo lá fora, né? Você pode se informar para se proteger, mas mudar a situação, né, já é uma outra questão, tá? Vai causar apenas mais angústia e ansiedade. E um medo coletivo, que a gente via muito no início, né? Outra coisa importantíssima, evitar estratégias de fuga. O que eu quero dizer com estratégia de fuga? Álcool,
e outras drogas, que são fatores que comprovadamente já vem aumentando muito durante, né, a pandemia. O álcool e as drogas são potencializadores, tá? São imunodepressores do sistema nervoso. Então, eles também deprimem o sistema nervoso central, certo? E auxiliam aí, né, em quadros de aumento de ansiedade, né, em, de repente aí um quadro de tristeza para um quadro de depressão, né, de angústia, tá? Então, outra coisa fundamental que eu gostaria de ressaltar é, Rafael, onde aqui no município eu posso buscar ajuda, né? Caso eu necessite dados especializados, caso eu tenha me identificado, caso eu conheça alguém, como eu posso orientar, onde eu posso buscar, né? Trazendo aqui para a nossa realidade. Tá? Então, a recomendação é sempre em relação à Covid, né? Vamos lá. É que a pessoa procure ajuda na UPA, né? Se tiver com sintoma respiratório grave, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave, dificuldade para respirar, respiração ofegante, febre, coriza, dor de cabeça, né? Fique isolado em casa, né? Procure o protocolo de biossegurança, que já existe, está disponível, né? Em relação às medicações, os cuidados que você pode tomar. Em relação à saúde mental, né, recomenda-se, primeiramente, que você procure o posto de saúde do seu bairro, tá? Posto de saúde mais próximo e em casos, né, mais agravantes, você pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial do município, que está em funcionamento, está atendendo a população, tá? Que para você, né, receber uma avaliação também. Né? O posto de saúde oferece avaliação médica, avaliação psicossocial, tá? Mas em alguns casos, sim, né, é preciso já se procurar um centro de atenção especializado em saúde mental, certo? E é importante ressaltar que, apesar, né, dos preceitos que existem em relação à saúde mental, gente, todos nós, né, e a pandemia mostrou muito isso, estamos suscetíveis a, né, situações de desconforto, de angústia, de ansiedade, de medo, né, estamos suscetíveis a essa instabilidade na nossa saúde mental e procurar ajuda, né, dizer assim, não, né, assim, eu não dou mais conta sozinho, eu não consigo mais dar conta sozinho disso. Então, procurar ajuda é um ato que você vai fazer por você e também pelo outro, né? Pelas pessoas que gostam de você, pelos seus familiares, pelas pessoas que você convive. Porque muitas pessoas acham que quando a gente cuida da saúde mental, a gente cuida apenas da nossa, mas a gente também cuida das pessoas que estão próximas, que se relacionam com a gente, as pessoas do nosso trabalho, da nossa casa, né? Nossos amigos. Então, né, é tudo isso. E sobre essa rede de apoio, né, foi algo que também eu gostaria de ressaltar. É importante que vocês procurem a rede de apoio de vocês. É importante que vocês façam ligações por videochamada, por áudio, que vocês continuem né, fortalecendo essa rede de apoio numa igreja, né, nos locais que vocês participam da comunidade, fortalecer a fé, né, muito importante. Você não deixe de buscar essas redes de apoio, porque elas são um alicerce fundamental diante desse momento em que o isolamento ele é social, mas ele não é afetivo. Lembrem-se disso. O isolamento é só social, não deve ser afetivo. Se você se isola afetivamente, já, né, existem todas essas, enfim, essas comorbidades que podem aparecer, tá? Então, eu gostaria assim de ouvir um pouco, né, vocês, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais em relação à saúde mental, na questão envolvendo a educação, né, mais precisamente, tá? Mas eu penso que, né, eu gostaria de escutá-los, né, de saber se vocês têm algumas perguntas, saber se vocês
né, querem saber mais sobre algo que eu falei. Tá? A sua fala, Rafael, muito feliz, muito boa para a gente, muito importante. Eu quero aproveitar aqui até ressaltar um pouco com os colegas, né? Tem um filósofo brasileiro chamado Padre Vaz. Tem não, tinha, né, porque ele já faleceu. E ele falava das relações humanas em 3 âmbitos. Ele falava da relação do ponto de vista objetiva, né, que é a relação com o objeto, por exemplo, a minha relação com essa caneta, né? Falava da relação subjetiva, a relação com o outro, aonde eu tenho um ponto de vista, o outro também tem. E ele falava da relação intersubjetiva, é a relação minha com o outro, baseada em um terceiro outro. Por exemplo, eu e Adonias estamos tomando uma decisão a respeito de uma situação de uma outra pessoa. Então, é uma relação intersubjetiva. E também ele fala de uma relação transcendental. É uma relação onde se pensa não só numa terceira pessoa, mas numa terceira situação espiritual. E, observando hoje a sua fala, e a fala desse filósofo é muito presente para a gente, porque o ponto-chave hoje está ligado no relacionamento, porque cuidar da saúde mental não é cuidar só de si. Quando cuidamos de nós, cuidamos de quem está perto, né? E aí a sua fala também nos remete muito à questão da holística grega, de cuidar do corpo, da alma e do espírito. E eu gosto de citar que ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Quando nós estivermos em contato com esses alunos, que será um contato que pode ser virtual, por meio das redes sociais, meio do sistema midiático, e lá um dia vai chegar presencial. E aí a grande pergunta que eu faço hoje é como nós estaremos emocionalmente para lidar com aquele aluno que está totalmente fragmentado. E aí eu queria deixar essa reflexão aos colegas que estão aqui na sala, para que nós possamos fazer essas perguntas a ti. E aí o professor Adonias também está aí, eu acredito que o Adonias quer fazer uma fala. Isso, Adonias. Esse ali. Olá, boa noite. Está dando para ouvir, Ronaldo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Apanhando aqui com o microfone mais uma vez. Enfim, boa noite mais uma vez a todos. Eu queria antecipadamente agradecer a participação do Dr. Rafael por estar aqui conosco nesse momento. Agradecer a todos os professores, aos diretores e aos demais que se fazem presentes aqui na sala. Mas antes de falar um pouco sobre essa ação, coordenada pelo professor Ronaldo, em parceria com o Dr. Rafael, eu gostaria de congratular a professora Marisa, de Ciências, pelo reconhecimento de uma proposta pedagógica que ela desenvolveu no ano de 2019 e que, por mérito desse trabalho desenvolvido, numa perspectiva inclusiva, ela estará a nos representar no país de Canadá. Ela estará indo socializar e buscar outras experiências que possam vir somar aqui ao nosso município de Tucuruí. A você, professora Marisa, parabéns pelo reconhecimento, parabéns pela conquista, mérito merecido pelo trabalho desenvolvido em 2019. Que isso nos sirva de estímulo para que outras pessoas possam vivenciar essa experiência. Não poderia deixar também de parabenizar a Conceição Brito, que também teve a oportunidade de nos representar também fora do país, salvo engano, foi em Canadá também, e ela esteve a nos representar por uma experiência também desenvolvida na disciplina de língua inglesa. Ela sinalizou dizendo que não foi no Canadá, mas foi fora do Brasil. Então, parabéns aí, você não foi esquecida, Ceissa. Os nossos agradecimentos a todos que se fazem presente à sala. E Dr. Rafael, ele vem falando sobre um momento de inquietude de todas as pessoas. É um momento novo a todos nós, e isso tem nos causado um desconforto. Nós ouvimos constantemente colegas dizendo que não dormem bem. Ultimamente, eu sou um deles. Eu venho relutando para não tomar remédio para dormir. Eu busco produtos naturais. E eu era bem descrente em plantas medicinais, mas eu virei um raizeiro de primeira.
Nos últimos tempos, eu tenho feito chá de boldo, chá de alecrim, chá de mais alguma coisa, em busca de buscar uma noite satisfatória. Mas já tive relatos de alguns colegas que os filhos, ainda que na infância mesmo, ficaram tão inquietos que tiveram que levar ele ao médico para dizer que ele não estava com Covid, porque de tanto bombardear nas redes sociais, na televisão, 3 dias seguidos o garoto estava inquieto dentro de casa, não parava, aparecia todos os sintomas, testava a febre do garoto, ele não estava febril, e tiveram que levar ao médico, e o médico teve que dar um choque de realidade e dizer que o garoto não estava com nada. Então, é algo que vem causando uma descarga muito forte de ansiedade, de depressão, de estresse nas pessoas, porque do nada elas foram privadas de um convívio social, elas foram privadas de um abraço, elas foram privadas de um aperto de mão, de um churrasco com amigos, assim, do nada ela foi isolada socialmente, por assim dizer. E isso ninguém estava preparado, e isso ninguém está preparado, essa é a verdade, assim como nós não estamos preparados ainda para essa retomada. Assim como foi falado anteriormente, como é que nós vamos estar para receber os nossos alunos? Eu reitero a pergunta dizendo, como é que nós vamos estar para ir à escola e voltar à nossa casa, com a preocupação de que, a sair da escola, eu possa estar trazendo algo de vírus para a minha família. Eu faço todo o ritual, sair de casa, quando chego, eu tenho todo aquele cuidado, primeiro tomo um banho, etc. Tal. E isso vai nos causar, nesse primeiro momento, uma preocupação muito grande. O doutor Rafael está aí já nos receitando algumas práticas, como exercícios físicos. Inclusive, eu fui ao supermercado ainda há pouco e encontrei 2 colegas e parece que eles engordaram uns 10 quilos. Eu acho que eles estão muito sedentários, tanto presos em casa, só comendo, só dormindo. E essas práticas que o doutor Rafael tem colocado, exercícios físicos, atividades que estimulem o cognitivo, exercícios de yoga, dentre outras situações, manter contato com as pessoas, mesmo de maneira virtual, que isso possa realmente ainda que distante, nos aproximar dessa relação outrora cessada. Então, eu agradeço a participação de cada uma das pessoas. Eu acredito que esse é o momento de todos nós colocarmos as nossas preocupações. Essa é uma das muitas outras tomadas que nós já tivemos de reuniões. Eu deixo aqui à vontade aos membros da sala, doutor Rafael, professor Ronaldo, enquanto articulador, para que nós possamos fazer uso desse espaço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Doutor Rafael, eu, observando aqui a fala da Donias e pensando, uma coisa que eu fiquei intrigado aqui, e estava até conversando com a Adri, minha esposa aqui, né? Atividade física, movimentar o cérebro, ler alguma coisa, fazer uma meditação. Por incrível que pareça, todas as pessoas, de alguma maneira ou outra, já ouviram falar da importância disso, sabem. Mas o incrível é que poucos praticam. E o que o senhor falaria para a gente hoje como estímulo para as pessoas começarem a perceber, a importar-se com isso um pouco mais? Porque todo mundo sabe, mas não faz. O que o senhor nos diz sobre isso para a gente? Ronaldo, eu penso que o maior estímulo são os estudos científicos que dizem que essas 3 atividades têm um potencial altíssimo de reduzir o quadro de ansiedade e de depressão, né? De reduzir, que eu digo, de a pessoa desenvolver, né? É uma forma de prevenção ao desenvolvimento desses quadros durante uma situação como esta que nós estamos passando, né? Lembrando que essas afirmações, elas têm que ser adaptadas a cada um, cada família, cada indivíduo, né? Eu penso que a adaptação durante a pandemia é um dos fatores que ajuda as pessoas a ainda não, né, desenvolverem essas atividades. Umas desenvolvem um pouco, outras não, né? E tem essa questão do estímulo, né? Assim, às vezes você começa uma coisa, depois você para,
né? Assim, então, eu penso que o estímulo são aí as pesquisas, né? Que dizem que o quanto são importantes essas atividades. Nós temos percebido que muitas pessoas perderam, né, parentes, amigos. Nós tivemos casos de pessoas que perderam 5 membros da família. O que o senhor nos orienta nesse momento também? Muito pertinente a sua pergunta, né? Porque, assim, é um momento, né, que muitas pessoas estão vivenciando um luto, assim, né, que está sendo avassalador. Então, eu, né, poderia dizer que a pessoa deve vivenciar esse luto e todas as suas fases, né, e todas as suas fases, né, de modo que não esteja sozinha. Conte com a sua rede de apoio, conte com amigos, com a sua rede de apoio social, né? E, se for necessário, né, se for algo da ordem do insuportável, procurar, né, uma ajuda profissional diante, né, de uma situação que muitas vezes, pelo fato de ser rapidamente, né, de ser uma coisa assim muito rápida e avassaladora, a pessoa não conseguia elaborar aquilo. E aí, quando a pessoa começou a elaborar, já outra pessoa, né? Então, isso também não gera só um luto em relação à perda daquela pessoa e do que ela representava, mas eu observo que tem gerado o medo também na própria pessoa, dizer assim, caramba, né? Estou vendo meus amigos aqui, minha família, né? Será que eu vou suportar? Será que eu vou conseguir passar por isso? Então, essas perguntas, né? Elas são pertinentes e elas podem ocasionar um pensamento ruminoso, pensamento de ruína que vai se acumulando aí e vai gerando, enfim, uma série de questões aí que já ficam patológicas, né? Então, é viver o luto, né? Procurar falar sobre essas perdas, porque é importante falar sobre, né? Enquanto você fala ou você escreve, você organiza, né? Você consegue colocar o sofrimento para fora através de lágrimas, através da fala, né? Então são formas de se colocar o sofrimento, né? Para alguém que vale escutar, né? Para alguém que vale escutar, para pessoas que você de fato confia e se sente bem falar. A professora Veridiana pediu para fazer uma pergunta. Professora, pode ficar à vontade de fazer sua pergunta, tá bom? Aí depois o Maximiano também se inscreveu para fazer outra pergunta. Então, professora Veridiana. Olá, saudações fraternais a todos, boa noite, agradecer a participação do Rafael Salles aqui conosco. Na verdade, não é nem tanto uma pergunta, né? Na verdade, para a gente estar dialogando aqui nesse momento e enfatizar que, na realidade, essa pandemia ela veio trazer essa prioridade assim, no nosso dia a dia, né? Quando se trata com relação à questão da morte, que é bem presente, a pandemia vem trazer essa perspectiva da gente não poder, na verdade, viver o luto mesmo, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela é acometida pela Covid, ela sai dos seus laços familiares e o processo de velar os corpos ele é bem castigante, assim, ainda mais para nós, em termos de brasileiro e amazônica, que tem esse sentimento muito arraigado com aquela materialidade que é a pessoa, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que a pandemia ela vem trazer um pouco desse sofrimento de uma forma bem mais assim, calorosa em relação a isso. E aí, enquanto participante da equipe dos anos finais, que a gente gostaria também de estar colocando aqui, que seja bem-vindo o mês de agosto, que a gente possa estar vivendo as alegrias do mês de agosto, tá? Enquanto rede de apoio, a gente quer destacar os nossos professores. Nós estamos aqui, sim, nesse apoio da gente poder começar de novo,
tá? É um novo formato esse começar, mas é preciso que a gente tome essa responsabilidade e perceber também que nós fazemos parte de uma rede de apoio de vários alunos que precisam também do nosso olhar, tá? E aí também nós juntos, nós podemos amenizar um pouco esse momento, é um momento de afago. E aqui a gente traz, até recentemente postei na rede social da Cora Coralina, você não pode evitar os problemas perto da sua porta, mas não há necessidade de oferecer-lhes uma cadeira para sentar. Então, um pouco disso assim que a gente traz aqui para a gente estar partilhando esse momento, né? E de tentar também fazer um pouco dessa fala do Rafael, né? De tirar um tempo para a gente praticar essas atividades físicas, de utilizar-se das leituras e utilizar de uma maneira bem mais produtiva, porque, infelizmente, o que a gente tem observado, para quem é das redes privadas, né, tem sofrido bastante com essa questão de estar lidando com as novas tecnologias. Novas não, né? Com as tecnologias, porque elas já estão aí há algum tempo. Nós, enquanto educação, que não tivemos, assim, esse manuseio com ela, mas ela já existe em vários outros setores, tá? E que, para a gente observar que são ferramentas que é para a gente utilizar ao nosso favor, tá? A gente não se sentir inferiorizado com relação ao uso dessas ferramentas, que eu acho que isso tem pego muitos professores, assim, com as suas angústias, de, às vezes, não saber operar esses aplicativos, essas ferramentas. Então, o que a gente quer destacar aqui, como participante e membro da coordenação dos anos finais, que nós fazemos parte, sim, dessa rede de apoio ao nosso professor. Nós queremos, sim, vocês bem, tá? Por isso que observamos que o mecanismo que a gente tem é esse, da gente estar dialogando a partir dessas ferramentas. Não dá para a gente pensar nesse retorno sem esse cuidado necessário, mas a gente observa que é preciso, assim, a gente dar esse passo cada vez mais para a gente retomar a nossa atividade. E observo também que todos esses professores que se utilizaram todo esse mês de julho, que a gente reiniciou nossos trabalhos, muitos deles tomaram fôlego novamente. Tá? Então, o que a gente gostaria aqui de estar frisando enquanto coordenação é um pouco desse exercício que a gente precisa fazer utilizando dessas ferramentas, tá? Eu digo que, na realidade, a solução para a pandemia nem é o distanciamento social. Como geógrafo, eu falo que é o distanciamento espacial. Esse é o remédio, tá? Não é o distanciamento social, nem o distanciamento afetivo. Daí a gente tem todas essas redes sociais para fazer com que a gente tenha esse link, tá? E aí, a gente levar esse link também à nossa periferia. Quando eu vejo que a professora Marisa, hoje, está sendo parabenizada, é isso aí, porque teve professores que olharam para a Marisa sendo da periferia, tá? E consegue, hoje, representar Tucuruí com relação a isso. Então, é um pouco desse link que a gente precisa levar ao nosso aluno, que está também na periferia e que precisa dessa conversa. E a você, professor, nós estamos, na verdade, nos formatando com relação a esse novo processo, tá? Não, o medo, ele é normal, tá? Mas aí é essa conversa que vai tornar a gente uma saúde mental melhor, tá? Então, que 2020, que está na metade, pelo menos esse agosto, a gente possa nos abraçar virtualmente, tá? E poder, a partir daqui, continuar a nossa caminhada enquanto docente também, tá? É isso. Obrigado, Rafael. Obrigado pela sua explanação fantástica, né? Exatamente. O luto não pode ser vivido durante a Covid, né? Os corpos não podem, as pessoas não podem enterrar seus entes, se despedir. Por isso que é importante, mais do que nunca, viver o luto. Se a pessoa chorar, chora com ela. Se a pessoa quiser um abraço, abraça. Se a pessoa quiser falar, deixe ela falar, né? Deixa ela viver o luto dela, né? E não interrompa o assunto, trate como se fosse assim, não, bola para frente, agora tem que viver. Não é assim, né? Deixa a pessoa viver o seu luto, porque é um momento que as pessoas não estão podendo fazer isso,
né? Enquanto a professora Veridiana estava falando aqui, eu estava meditando e analisando. Existem algumas coisas importantes e acredito que sejam relevantes desse momento, né? Por exemplo, quando nós falamos de missão. O que é missão? Minha missão de vida. Eu já parei para pensar causa, motivo, razão, circunstância, o propósito da minha existência? Isso traz uma certa segurança quando eu consigo olhar para mim e falar, não, eu existo porque eu tenho esse lugar no mundo, né? E, por exemplo, quando nós falamos também de visão, a minha visão, o meu planejamento, o que eu quero para amanhã? Eu olho para o meu futuro e enxergo o quê? O que eu quero para a minha vida daqui a 5 anos? Isso vai me fazer com que eu trabalhe em prol da realização dessa visão, desse objetivo, desse sonho. Então, isso me dá forças para lutar. E eu observo também que precisamos ter valores. Eu preciso definir o que de fato é importante para mim. Então, quando eu defino o meu propósito, o que eu quero para amanhã e o que realmente importa para mim, às vezes o fardo fica menos pesado. O fardo se torna mais leve, a vida se torna mais fácil de ser vivida. Parafraseando aqui, né, o grande escritor que diz, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. E aí a gente fica perambulando diversos caminhos e não descobre qual é o nosso caminho. Mas eu quero abrir aqui a fala, o professor Maximiliano, né, Maximiliano Ferreira, perguntou quais os cuidados que se deve ter uma criança cuja família paterna vem de uma hereditariedade com problemas psicológicos, ansiedade, transtorno bipolar e depressão. O senhor pode falar um pouco sobre isso para a gente, professor Rafael? Posso, sim, né? Maximiliano. Então, o primeiro cuidado é buscar uma avaliação médica, tá? Porque se existe realmente essa hereditariedade, né, é importante que, assim, se essa criança vem sendo observada, né, e apresenta comportamentos, né, dessa ordem hereditária, né, interessante que se busque aí uma avaliação até com uma forma de prevenção, tá? Mas em relação à Covid, né, esse período de pandemia, o que se fazer em relação às crianças, tá? Em geral. Então, assim, a criança, é importante dizer isso, ela compreende, gente, a pandemia da mesma forma que nós. Não, assim, se enganem de pensar que a criança não sabe, assim, o que está se passando, o que está acontecendo, né? Por isso é importante conversar com a criança, tá? De uma forma clara, de uma forma aberta, sobre o que está acontecendo. Porque, além de saber, ela sente em você que você está angustiado, que você está ansioso, né? Ela percebe que a família está com outro comportamento, certo? Então, é importante ser claro e fazer ela compreender a dimensão da crise que nós estamos vivendo. É claro que do modo dela, do modo de simbolizar de uma criança, que é diferente um pouco de um adulto, né? É importante também, em relação à pandemia, né, fazer com que a criança respeite regras de higiene, as regras de horário, as regras de almoçar na mesa, de hora de dormir, né? Porque na pandemia, né, assim como a rotina muda dos pais, da criança também muda muito. Então, esse questão dos limites, essas questões aí relacionadas a situações, né, de comportamentos, podem também aí, né, assim, se perder, tá? Então, importante, assim, que você ajude a criança, né, a expressar seus sentimentos, né, nesse momento em que as pessoas estão mais em casa, com seus filhos, por exemplo, entender, ouvir o que a criança gosta, ouvir o que a criança tem a dizer sobre algo. Não é porque ela é criança que ela não tem nada a dizer, que ela não tem nada a contribuir, né? Então, escutar a criança que tem,
na sua casa e a criança também que tem dentro de você, nesse momento de pandemia que também se remexe aí, né? Então, é criar esse tipo de convivência para lidar com esse isolamento, com essas questões, tá? E, nesse caso específico, se apresentar esses sintomas, né, referentes à hereditariedade, procurar, sim, uma avaliação, né, para aí poder prevenir, né, se for o caso. Nós estamos abertos, caso algum colega, alguém queira fazer mais uma nova pergunta, tá? A gente fica disponível. E eu queria aproveitar já para fazer mais uma aqui. Doutor Rafael, eu estava imaginando aqui, nós temos um grande número de professores que têm uma rotina muito puxada, tá? São professores que trabalham pela manhã, trabalham pela tarde e pela noite. Então, com isso, nesse período de pandemia, muitos deles estão meio assim que desnorteados, porque ele tinha uma jornada tripla, e agora? Ele já leu os livros que tinha tudo para ler, já decorou todos os programas de televisão, ele já não consegue mais achar um norte. O que o senhor poderia dizer para a gente, para esse professor que ele está preocupado, ele perdeu o sentimento de pertença, a rotina mudou demais, foi muito brusco para ele, e o que o senhor poderia dizer, assim, para ele se cuidar? Como é que ele poderia tomar um caminho para se proteger em termos de saúde mental? Olha, Ronaldo, né, cada caso, né, é um caso. Então, eu vou usar uma palavra que os psicólogos mais usam, que é depende. Então, depende da situação em que a pessoa está vivenciando, né? Tomando em partida a situação que você me trouxe, né, eu diria para a pessoa, né, se ela perdeu o sentimento de pertença, se ela já utilizou todos os recursos que ela tinha, ou que ela acha que tem, né, que ela busque, então, ajuda de um terceiro, né? Se ela não está mais dando conta sozinho, foi o que eu compreendi da sua fala, né, que ela busque, né, uma ajuda profissional. Acho que é isso que eu poderia dizer, já que não tem como avaliar, dar uma receita de bolo, digamos assim. Certo, isso mesmo. E é bom, os colegas que estão aqui, acredito que os colegas que vão assistir isso depois, é importante essa reflexão, porque talvez eu estou tranquilo, a Conceição está tranquila, o Adonias, o Edir, a Veridiana, mas tem aquele colega nosso que, de repente, ele está muito ansioso, ele está inquieto, ele está angustiado. Recebemos alguns casos de alguns colegas que estão nessa situação. E é importante falarmos sobre isso para ele perceber, na hora que esse vídeo, o material chegar até ele perceber que tem jeito, que tem uma ajuda profissional, que tem como trazer de volta esse ambiente de pertença, essa paz, essa tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, na educação hoje, acabamos por ser muito acelerados. E esse momento de pandemia nos forçou a uma parada brusca, a um desaceleramento brusco. Mas eu acredito que também é um momento importante para fazermos uma imersão em nós mesmos, olharmos os nossos valores, olharmos para a nossa família, olharmos para o nosso emocional e, de repente, traçarmos nossas metas, novas metas de vida, tá? E eu quero franquear a fala aos colegas que estão aí na reunião também, para a participação, para perguntas, professor Danias, professor Edi, que está aí conosco, Conceição, a Cris, né? A Cris, que está aqui, a Cris, ela, se não me engano, se eu não estou confundindo a Cris, né? Trabalha na inclusão, é uma outra área que nós temos, assim, um desafio muito grande para lidar nesse momento. Crianças autistas, crianças que precisam de uma educação que vá atender essas habilidades específicas. Então, na educação acaba sendo um desafio muito grande. E eu queria ouvir do senhor um pouco agora sobre essa lida com a inclusão, com essas crianças que precisam de educação, atendimento especializado, toda essa questão. Como é que o professor se prepara emocionalmente para lidar com isso? Ronaldo, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de escutar os colegas, se tiverem mais algumas perguntas, e aí eu já
já respondo Perfeito. A sequencialmente, professora Cristiana pediu a fala. Isso. Cumprimentando a pessoa da Cristina, que está aqui, da Eliana, que agora apareceram na minha tela, colegas, e cumprimentando a professora Marisa, né? Parabéns pelo feito. É assim que se muda, né? Assim que a educação é feita, dando exemplo aí. Parabéns, tá? Depois eu quero fazer uma fala, tá, Rafael? Posso? Fala, professora, à vontade. Rafael, assim, no início da tua fala, tu destacou um negócio bem interessante quanto à questão da saúde mental, do início da pandemia, né? E agora que a gente observa, no momento, já vão aí mais de 3 meses, né, desse distanciamento espacial. Eu gostaria assim, que tu comentasse um pouco com relação a essa situação, né, de observar essa mudança que se tem de início e agora do que a gente vive com relação à pandemia, destacando essa questão da saúde mental, e observar-se também com relação a esses fatores externo e interno que tu destacou bem aí, e como a gente consegue perceber isso no ambiente escolar, e aí enfatizando não só para o professor, quanto assim também para os nossos discentes, né? Já que há algumas questões ligadas à depressão se apresenta muitas vezes de uma forma silenciosa, né? Então, alguns dos nossos professores, de certa forma, assim, essa interação ainda se mantém distante. De repente, esse quadro de distanciamento também fez com que houvesse um pouco disso. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria que tu comentasse mais um pouco. Obrigado pela pergunta. Bom, pergunta complexa, mas assim, né, vou tentar falar um pouco. No início da pandemia, né, como era algo novo, totalmente inesperado, né, observou-se um agravamento, um número maior de pessoas vivenciando ali sintomas e vivenciando sentimentos, emoções ainda não compreendidos, né? Poucos falavam, né? Os profissionais começaram a pesquisar sobre quais são as reações emocionais, né? Tem uma pesquisa do FPA, inclusive, já em fase de finalização da UEPA. Então, no início era tudo muito novo, né? Já se sabia que os sinais e sintomas ali decorrentes ali da pandemia eram classificados, né? Os psicólogos, os profissionais da saúde já tratavam. Mas e aí, em relação à pandemia, né? Como que isso se configurava? Então, no início, foi algo realmente assim, como um choque, né? Como trocar o pneu do carro com o carro andando, com o carro em movimento. Eu acho que a imagem que vem na minha cabeça é essa. Você trocar o pneu do carro com ele em movimento, tá? Né? E assim, após os 2 primeiros meses ali da pandemia, que para nós foi março e abril, né, que se observou, já tiveram alguns estudos, já tiveram algumas posições em relação à pandemia, né, as pessoas começaram a se perceber, as pessoas começaram a procurar mais ajuda, eu que sou profissional da saúde, né, e atuo, por exemplo, na Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, percebi que os serviços em relação a essas questões começaram a aumentar a demanda, bem como os serviços sociais também, do qual eu faço parte no município. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que nem todos os serviços tinham parado, né? Então as pessoas começaram a procurar ajuda, começaram a fazer algo com isso, depois desse período de adaptação. Apesar de que muitas pessoas ainda estão se adaptando até hoje, né? É uma adaptação diária, tá? E nesse momento agora eu observo né, um momento em que já se visualiza a vacina, né, um momento preocupante também porque as pessoas, visualizando a vacina,
já começam a pensar que a cura está aqui na porta, ou está bem ali, né, numa cidade praiana. Então, então eu observo assim que nesse terceiro momento, né, é interessante que exista a vacina, né, a gente consiga visualizar a vacina ali para dezembro e tudo. E eu sempre digo uma coisa que acho interessantíssima, que diferente do oba-oba que se cria, né, desse negócio de vacina, né, vai sair tudo, e um pouco desse alívio dessa tensão saindo na rua, eu costumo dizer, cada dia que eu acordo, eu já fazia esse exercício antes, mas agora ainda mais, cada dia que eu acordo eu penso assim, nossa, é um dia a menos que a pandemia está aqui entre nós. Então olha, né, o exercício de pensar assim, cada dia que eu acordo assim, nossa, mais um dia que esse negócio está aqui, que eu tenho que ficar em casa, que eu não posso trabalhar, né? Então, na verdade, é menos um dia. E agora, com a vacina, é menos um dia, né? Então, eu vejo, assim, um pouco dessa forma, né? Em relação à sua outra pergunta muito importante, eu penso que, em primeiro lugar, nesse contexto atual da pandemia em relação à educação, deve-se começar pela uma ética do cuidado, tá? Então, o que é isso, né? Em qualquer planejamento que você fizer em relação à educação, né, você deve perguntar para o outro, como é que você está? Né? É possível que você continue nessa atividade, nesse momento aqui que nós estamos propondo, né? É importante, então, escutar a subjetividade, o que o Ronaldo falou um pouco, o mundo subjetivo de cada escola, né? De cada profissional, de cada aluno e as suas famílias, tá? Então, é importante que nessa interação entre a escola e a comunidade em geral, né, entenda-se o que acontece. É importante que você escute e seja escutado, tá? O acolhimento é fundamental, que é nada mais nada menos do que perguntar: como é que você está, colaborador? Como é que você está, professor? Você dá conta de exercer essa atividade nesse momento, né? Porque cada um está lidando de um jeito com isso, né? E a perspectiva do sofrimento, ao contrário do que a gente pensa, que é o sofrimento é uma coisa disruptiva, é uma coisa que desagrega, é uma coisa que separa, na verdade é o contrário, tá? O sofrimento, ele vem como algo de uma interligação, de um enlaçamento, de um abraço, né? Ele pode ser utilizado para firmar essa rede de cuidado, tá? Entre os profissionais da educação, entre os alunos, as suas famílias, para que um possa se fazer presente para o outro, nesse momento, em que isso é muito necessário. Então, e sobre a questão do Ronaldo, né, que ele vinha falando, eu gostaria que ele repetisse para eu poder responder. Tá? Mas se eu respondi a sua questão, Veridiana, você me sinaliza. Na verdade, a minha questão era um pouco voltada, Rafael, para a questão da educação especial. Ela é um desafio muito grande em dias comuns. E agora que nós temos um elemento diferenciado chamado aí Covid-19, né? Então, como lidar, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma criança autista, que ela já tem uma certa... tem que ser lidado com um cuidado mais intenso. E aí, nesse momento, o que você acredita que tem que ter nessa equipe da escola para recepcionar essas crianças quando elas retornarem para a escola? Quais os cuidados que nós devemos tomar? Olha, é uma questão que eu posso responder, assim, né, da ordem que eu estava falando anteriormente, porque não há, como eu disse, uma receita, uma resposta, né? Mas, primeiramente, né, abrir esse espaço de fala, de escuta. Em segundo lugar, lembrar, existe uma solução aqui, ó, mas a solução não é para todos. A educação não é para todos, né? Então, assim, existe a solução que pode ser pensado em conjunto com a escola para os alunos da educação inclusiva, né, que é diferente, né? Então, é importante dizer assim,
que não é para se levar a educação inclusiva e essas questões enquanto pessoas com uma doença, ou enfim, né, que não é bem assim. Mas entender que são pessoas que precisam, né, de recursos, né, então precisa ser pensado uma nova forma de fazer. Né? E nesse olhar inventivo, né, que eu penso que se pode ter para essa nova solução dentro desse novo espaço, porque a escola que a gente conhecia, né, assim, já foi. A escola hoje é um novo espaço, e então por isso que é super importante abrir espaço de fala, espaço de escuta e espaço de compartilhamento. É compartilhando que você consegue reinventar, que você consegue também suportar as perdas, porque nesse novo espaço da escola tem as perdas. O que são as perdas? A escola não é mais como era antes. Então são as perdas que vai ter que suportar, né? Então também é importante vocês, assim, as pessoas estarem juntos para suportarem essas perdas, né? Suportarem as críticas que vão vir. Mas não é assim, era assim, não é assim, mas agora, né? Então eu penso que essa perda tem que ser um impulso para que tenha essa agregação, esse enlaçamento entre os profissionais, colaboradores, né? E, sobretudo, o aluno, né? Ser escutado, ser aberto para ele, que ele possa falar. Nada melhor do que o próprio aluno para dizer o que ele precisa, não o que ele necessita. Muito bom, Rafael, essa fala. Inclusive, a gente pode tomar isso como desafio. Acredito que no momento que a gente tiver esse contato, fazer essas rodas de conversa na escola, com fala, com escuta e com compartilhamento. Vamos pensar isso aí mais para frente. Mas agora a Eliana pediu a fala. Eliana, fica à vontade, tá? Desculpa a demora aí, fica à vontade para falar. Olá, boa noite a todos. Fico muito feliz em ter recebido o convite para estar aqui, né? Já conheço o Rafael como meu coordenador do curso de psicologia e também como meu professor, né? De uma disciplina bem no início do curso. Faço parte de um grupo de estudo também. Mas, assim, analisando um pouco a fala de todo mundo, e inclusive a do Rafael, a gente sempre faz uns debates aí, e a gente tem sempre discutido sobre essas situações. O que eu observo aqui, na verdade, se a gente for analisar, nós já tínhamos um grande número de professores adoecidos mentalmente, né? E, assim, eu acredito que com essa pandemia, esse número só veio aumentar, e agora nossa maior preocupação além desses nossos professores, desses nossos colegas, terem adquirido um número maior de pessoas estarem doentes mentalmente, psicologicamente, a questão do medo, ansiedade, etc., nós também iremos receber um grande número de crianças, né, com essas situações, né, porque se a gente for ver, nós temos alunos aí, colegas de trabalho que perderam seus entes queridos, alunos que perderam seus pais. Então, assim, eu acredito que esse retorno, quando a gente retornar, vai ser mais, se retornarmos esse ano, vai ser mais para estar ouvindo diretamente aquela questão do acolhimento humano mesmo, porque a gente vai ter uma grande preocupação para ser resolvida na frente, aí à frente. Então, a minha preocupação é essa, e a gente tem discutido muito isso com o Rafael, né? O quantas pessoas, né, adquiriram. Quem não tinha, quem teve, aumentou, e quem não tinha, adquiriu, né? Algumas síndromes aí. Era só essa a minha colocação, e muito obrigada. E, Eliana, muito pertinente essa colocação, Eliana, que nós sabemos, e nós que estamos lá dentro da SEMEC, no início desse ano, nós percebemos isso em estatística, com a quantidade de professores pedindo licença, né? A quantidade de professores pedindo licença saúde, licença prêmio, porque ele queria um tempo para si, para poder olhar para dentro de si mesmo. Então, isso é um fato estatisticamente comprovado, tá? E nós podemos perceber isso. E com a pandemia, depois da pandemia, o momento que a gente se
reencontrar fisicamente no ambiente da escola, nós teremos realmente que lidar com tudo isso. E eu quero deixar a fala, eu tenho falado muito, como vocês perceberam, eu sou muito prolixo, né? E deixar a fala aos colegas que querem participar também. Pode ficar à vontade, pode pedir aí para fazer uso da palavra. A professora Jucineide sempre gosta de participar, e temos vários outros colegas aí que queiram fazer uso. Gente, vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas com o Rafael, porque ele está aqui, ele tirou o tempo dele para isso, e vamos aproveitar, viu? Tem o Adonias também, que está na linha de frente nesse momento. Adonias, se quiser fazer a sua participação, sua fala também, fica à vontade, tá bom? Tá. Pessoa, Edi, pode abrir o seu microfone e falar, pessoa, fica à vontade. Aperta na tela aí, no seu microfonezinho está desligado, pessoal. Edi, pode clicar e... Ainda não estamos lhe ouvindo, Edi. Me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Olá, boa noite a todos, boa noite, professor Ronaldo, saudações, professor Donias. O Rafael ainda não conhecia, né? Boa noite, Rafael, a todos que estão participando desse chat. Eu estou ouvindo aqui atentamente e estou pensando numa questão. Aliás, várias, né? Porque todos nós estamos preocupados, na verdade. Mas eu estou pensando numa situação aqui. No ano de 2019, eu já vivia algumas situações que envolviam saúde mental dos nossos alunos. Agora, a preocupação também é com os nossos professores. E, diante de tudo que vocês estão colocando, eu fico me questionando, né? Nós vamos ter... Já foi colocado, e eu vou reforçar um pouquinho, já foi dito aqui que as perturbações, elas vão ser múltiplas, não só nossas, mas dos alunos, que, como a Eliana agora mesmo acabou de colocar. E como a gente vai ter que lidar com isso, né? Eu sinto que nós nos reunimos muito pouco. Eu sinto que a gente precisa ter muito mais agora envolvimento, porque diante de tudo que está acontecendo, muitas coisas vão aparecer, tipo zoações de alunos para aqueles que já tiveram alguns problemas, e isso, de alguma forma, às vezes tem alunos que não conseguem, né, digerir, e isso a gente já sabe onde acaba. São perturbações que eles vão estar tendo, e que nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Quer dizer, essas perturbações, até que ponto a gente, enquanto educadores, a SEMEC, vocês que estão coordenando esse projeto aqui, podem nos proporcionar em reuniões mais presenciais com todos nós. Eu não sei se isso já pode ser dito. Boa noite a todos. Ô, professor Edi, obrigado, professor, pela participação, viu? E realmente é uma situação a se pensar, viu? Só fazer uma fala, eu achei muito interessante essa explanação do professor Edi. Existe uma lei, né, de 12 de dezembro a Lei Federal 13.935, né, estou consultando aqui, que obriga as redes públicas da educação básica a contarem com serviços de psicologia e serviço social para atender às prioridades definidas pelas políticas de educação. A lei vai começar a valer essa lei de 2019, e tinha um ano para começar a ter a validade, né? Vai começar a valer em novembro, se eu não estou enganado, né? Agora de cabeça não me lembro, mas é uma data assim, né? E assim, interessante isso que o professor Edir disse, e que a Eliana também falou muito bem. Realmente havia uma questão de saúde mental muito grande dentro do setor da educação,
eu já tive a oportunidade de dar algumas palestras, assim, em algumas escolas, e havia percebido isso, né? Talvez a pandemia, para alguns, tenha sido, assim, muito boa, no sentido de dar uma interrompida, né, nesse fluxo, né, nessas questões aí que muitos vinham nessa rotina maçante, né? E sobre o que o Edir disse, né? Como que a gente vai lidar com isso? Porque agora, imagina, os alunos vão vir com o dobro, o triplo de questões, e aqueles que não tinham vão surgir, enfim, né? E eu penso, quando eu falei sobre abrir um espaço de escuta e de fala, né? Não que se crie, assim, uma clínica, digamos assim, dentro da escola, né? Mas que vocês, como o Edir disse, enquanto profissionais e os colaboradores também, por que não, se reúnam e debatam, assim, cada vez mais o que pode ser feito em relação à rede, né? A rede intersetorial de saúde do município, que está aí à disponibilidade, né? Conhecendo um pouco mais, né? E eu penso que uma coisa que ele falou me fez assim pensar algo muito interessante, que a Eliana falou também, que é o reconhecimento. Na volta, é reconhecer a dificuldade dos professores em lidar com uma situação extremamente nova. Professores, colaboradores, em ter que se reinventar, porque o reconhecimento, ele é o fator principal de um cuidado de saúde mental, quando você reconhece que o desafio é grande, né? E aí você compartilha esse reconhecimento, você traz esse reconhecimento para o colaborador, diga, eu sei que foi difícil esse momento, eu sei que o momento agora vai ser difícil, como eu disse, vai ter que trocar o carro com o pneu do carro com o carro andando, né? E eu digo isso agora já de um lugar de professor que sou, né? Então, eu tive que trocar o pneu de vários carros com ele andando e assim, né? Então, não é fácil, mas reconhecer isso e ter o reconhecimento, né, por parte da gestão é importante, né? Eu penso que é fundamental ter o cuidado aí de uns com os outros. A professora Jucineide, ela pediu aqui para participar, ela pediu para fazer uma pergunta, e depois a professora Joanete. Então, professora Jucineide, pode fazer uso da palavra, fique à vontade. Valeu. Prazer, Rafael, Jucineide, eu não conhecia, mas parabéns pela sua explanação, excelente, muito esclarecedora. Olha só, eu sou uma das professoras que faço meu trabalho, eu costumo trabalhar usando muito afeto, eu coloco afeto em tudo que eu faço, na minha relação com os meus alunos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de abraçar, que eu gosto muito de estar perto, e que outros professores também gostam de ter esse contato com o aluno. Então, agora nós vamos entrar num outro modo, a gente vai entrar naquele outro modo que você não vai poder mais abraçar temporariamente, é lógico, a gente não vai poder mais abraçar, a gente vai ter que mudar totalmente de estratégia uma situação dessa. E talvez a nossa cabeça, enquanto adultos, a gente consiga processar. Mas como a gente vai lidar com esse adolescente que estava acostumado a ver a gente lá de longe sair correndo assim com os braços abertos e dizer assim, tia, ei, te vi! Aí corre, abraça a gente e agora a gente tem que respirar e não poder fazer mais. Por enquanto, né? Porque não chegou vacina ainda para a gente, não tem vacina ainda, não tem cura ainda, né? O que você aconselha para a gente? Então, Jucineide, realmente é uma forma de interação que existem perdas, né? E existe uma falta aí, tá? Então, assim, eu penso que esse contato, né, corporal, né, esse contato afetivo pessoal, ele não é possível, realmente. Mas que pode ser feito através da voz, como a gente está fazendo aqui, através do olhar, né,
através né, dessa escuta ativa desse aluno que, de repente, já hoje não quer aquele mesmo abraço, talvez ele queira conversar sobre algo que aconteceu, né? E, assim, é preciso, né, como eu já disse antes, reinventar-se, né? É preciso, aos poucos, perceber esse novo modelo, essa nova forma de se fazer a escola no corpo, né? Porque eu penso que a escola se faz no corpo de cada um de vocês aí. Cada um de vocês tem uma escola introjetada dentro que vocês projetam, né? Então, cada um vai através da sua metodologia, né, interagir e poder buscar aí os recursos que, como eu disse, e lidar com as perdas, né? Porque tem perdas. Uma coisa que a Eliana falou interessante é uma questão do tempo, que eu queria colocar aqui. Né, assim, eu percebo que muito se diz sobre, nesse retorno, não só das escolas públicas, mas das faculdades particulares, de correr contra o tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, não seria, como a Eliana disse, né? Reconhecer a perda e compreender que, se nem os vestibulares vão solicitar todo o conteúdo, por que a escola precisa dar todo o conteúdo? Né? Então, eu penso que é o possível, é o que se dá conta, né? Porque é um momento que tem que se pensar no que se dá conta. Então, é fazer essa escuta aí dessa nova forma virtual, da forma como cada um dá conta, né? E orientar. Tá? Respondi, Jucineide? Obrigado pela pergunta. A professora Gianete aqui, ela fez uma contribuição, né? E aí perguntar se ela quer fazer uso da palavra ou se ela quer que eu leia o comentário mesmo, tá? Se quiser, ela pode ficar à vontade para fazer uso da palavra também, viu, professora? Mas deixa eu colocar aqui. Ela pediu, eu gostaria de ouvir um pouco da coordenação da Secretaria de Educação, como estão se mobilizando para o atendimento dos alunos que necessitam de atendimento especializado no contexto do ensino remoto. E para o Rafael, gostaria de saber se as estratégias do ensino remoto terão influência direta, positiva ou negativa na saúde mental do aluno com deficiência. E se será possível atendê-lo adequadamente, considerando nossas possibilidades de políticas educacionais. Tá? Eu acredito que ela queira ouvir primeiro a resposta da Secretaria Municipal de Educação. Enquanto parte desse processo da Secretaria, eu posso responder não uma resposta completa, mas parte dela. A Secretaria está se organizando para transmitir o conteúdo, utilizando-se de quatro meios de comunicação diferentes, né? A TV, o rádio, a internet e o material impresso que vai para a escola. Então, nós vamos utilizar desse material e a parceria ela tem sido constante com o Departamento de Educação Especial dentro da Secretaria Municipal de Educação, que é a Coordenação de Educação Inclusiva. Inclusive, está aqui conosco a Cris, que é dessa equipe. Então, tem sido preparado material voltado para atender essas necessidades específicas desses alunos. Eu sei que, nesse momento, não adianta eu chegar e dizer para você, Janete, que nós vamos atender 100%. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso, porque não temos essa condição. Mas eu posso dizer uma coisa, que o que nós estamos lutando, nos esforçando para oferecer, é melhor do que nada. Então, nós vamos lutar, vamos nos esforçar para oferecer o máximo que pudermos a toda a comunidade escolar. Porque, assim como nós temos falado, e o Rafael bem lembrou, eu achei fantástico, a ética do cuidado, que é abordada pelo Bernardo Toro. E, nesse momento, é um elemento forte que nos move no sentido de cuidar, de levar algo para essas crianças, de fazer com que elas compreendam que nós não estamos levando apenas português, matemática, ciências, mas que elas compreendam também que nos preocupamos com elas, que estamos, de alguma maneira, buscando cuidar, tanto dessa criança, como do professor, como da família, que nós estamos pensando na sociedade, que nós estamos pensando em nossos alunos, nas famílias deles,
por mais que nós não tenhamos condição de atender de uma forma completa, perfeita, mas nós estamos, de alguma maneira, procurando cuidar, que é o que nós podemos fazer nesse momento, de acordo ao contexto, de acordo ao ambiente. E se o Adonias, enquanto secretário adjunto, quiser complementar, e aí depois eu acredito que o Rafael vai poder fazer essa fala em cima, se ele acredita que isso vai surtir efeito positivo ou negativo. Adonias? E também se a Cris quiser, que é da equipe de inclusão, quiser comentar também, tá? Então, como você falou, além do aparato que nós já temos planejado, que diz respeito ao apostilado, o caderno de atividades complementares que nós estamos encaminhando às escolas, nós já estamos finalizando as tratativas do rádio e da televisão, e a equipe de inclusão, ela já vem há um bom tempo se organizando no sentido de confeccionar jogos adaptados a essas apostilas, adaptados a esse caderno de atividades complementares, respondendo às necessidades individuais de cada aluno incluso. Inclusive, ainda há pouco a Beth compartilhava aqui no meu PV alguns jogos que elas estão confeccionando para entregar à família desses alunos inclusos. Então, há o projeto, há uma ação em que a Secretaria de Educação estará, mediante aos seus mediadores, mediante a coordenação de inclusão da Secretaria, fazer chegar até esse aluno, além desses outros instrumentos mencionados anteriormente, jogos adaptados. Então, elas estão adaptando todo o material. E, antecipadamente, elas já formaram grupos pelo WhatsApp, onde elas já estão dando algumas orientações a esses familiares. Ora, nós estamos tendo uma dificuldade em fazer com que o pai, fazer com que o responsável pelos nossos alunos da rede, seus quase 22 mil alunos, tenham uma tutoria, tenha um auxílio de seus familiares, muitas das vezes por conta de não ter uma estrutura cognitiva, uma estrutura pedagógica para assessorá-los. E ainda mais tem aqueles que precisam sair para a labuta do dia a dia, que de certa forma compromete uma atenção especial a esse aluno. Então, esses alunos, eles estão tendo essa certa dificuldade. Imaginem só os alunos que são inclusos da rede municipal. Então, daí, preocupada com isso, a equipe de inclusão já criou grupos de WhatsApp por deficiências afins, e dentro desses grupos de WhatsApp conseguiram já colocar os pais e ou responsáveis por esses alunos, e já estão fechando esse diálogo, já estão fazendo esse trabalho já de orientação técnica pedagógica. Mas é como o Ronaldo falou muito bem, é algo que nós sabemos das nossas limitações, é algo que nós sabemos do momento em si, que nos impede de levar aquilo que é mais completo, aquilo de maior significância, mas é o que nós temos para o momento, é o que nós podemos, e a Secretaria de Educação, ela não está alheia a essa necessidade, ela não está alheia a esse cuidado, e a equipe de inclusão na pessoa da Beth, a equipe da inclusão na pessoa das demais, da Cris, que está na sala, ainda há pouco estava observando Floriette, dentre outros, essa equipe tem trabalhado muito, inclusive aos finais de semana, às vezes até à noite elas mandam foto para mim confeccionando esses jogos, uma forma de demonstrar compromisso para com esses alunos e promover, por sua vez, a inclusão destes. Adonias, gostaria de falar, Floriette. Opa, fica à vontade, Floriette. Só complementando o que o Adonias falou, de fato, todo esse aparato nós estamos tentando nos organizarmos para melhor oferecer as atividades para nossos alunos com deficiência. Inclusive, iniciamos um projeto, não é separado da SEMEC, mas há a necessidade de fazer um projeto próprio para a inclusão, porque nossos alunos têm uma diversidade imensa aí. Dentro de cada escola tem diversas deficiências, são diversos tipos de deficiências que temos que lidar, autismo intelectual, TDAH, surdez. Então, para cada aluno desse, é um tipo de trabalho que temos que fazer. Então, está sendo muito cansativo para a gente. Temos trabalhado
durante dias, fim de semana, fazendo inclusive levantamento da barreira tecnológica das famílias, fazendo uma busca, e as professoras da sala de recursos têm nos ajudado muito também, e vamos demonstrar por meio de gráficos também, fazer um projeto bem organizado, e o que queremos, e em relação também, buscando sempre informação da família, que a parceria é super importante, que a família conhece melhor do que ninguém esse aluno, então é muito importante esse feedback da família. Se tiver alguém aí, por exemplo, aqui participando da reunião, que tenha essa criança em casa, que busque dar essas informações, que vão nos ajudar muito para elaborar esse plano, esse projeto, que já estamos, inclusive, bem avançado. Fizemos as buscas, as meninas nos ajudaram bastante nessas buscas, para saber as barreiras tecnológicas da família, quem que tem condição de uso das tecnologias mais avançadas, quem não, a gente vai dar o jeito de acordo com cada necessidade desse aluno. Então, é muito importante essas informações. Às vezes, a atualização também do cadastro na escola, que às vezes os pais mudam de telefone, a gente fica sem saber onde encontrar, como encontrar. Então, é sempre interessante estar fazendo essa atualização desses dados, que é muito importante para essa busca, para nos ajudar também a receber essas informações que são muito importantes, essas informações da família, para que possamos avançar de fato e contribuir da melhor forma possível. E temos recebido muita parceria de toda a equipe da inclusão e da Secretaria de Educação também, que tem nos apoiado bastante, e estamos aí. Se houver alguma necessidade mais a responder alguma pergunta, estou disponível também, tá? Obrigada. A Cris Tenório pediu para também fazer uso da palavra. Cris, fica à vontade, tá, Cris? E aí depois, se os outros professores que pediram, a gente vai passando a palavra. Eu acho que a Cris apertou no botão errado para ativar o microfone, tá? O professor Edi e a professora Josicléia pediram para fazer uso da palavra. Então, professora Josicléia, pode fazer e depois o Edi, enquanto a Cris volta, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Josicléia. Eu gostaria de fazer uma pergunta: que ações nós podemos ter para ajudar aquelas pessoas que moram só, né, e que diante da pandemia se sentem ainda mais solitários e desmotivados, né? E muitas vezes eles entram em contato, são pessoas da família, vizinho, né, amigos, e como agir, né, diante dessa situação, né, para tentar ajudar essas pessoas. Essa é a minha pergunta. Tá. Cris, você quer falar agora ou deixa o Rafael responder primeiro a Josicléia? Depois? Tá. Então, Rafael, é contigo que a Josicléia... Rafael tá aí. Edi, tu quer fazer tua fala logo também, Edi, ou depois da resposta? Pode ser? Então, bom que já fica as duas. Não, é assim. Ano passado, eu estava numa escola e aconteceram algumas situações assim bem preocupantes, né? A gente tinha dados, amostras de situações que poderiam vir a acontecer e realmente aconteceram, tipo suicídio, né? Dentro da escola por parte de alguns alunos. Eu queria aproveitar que o Rafael está aqui e pedir, né, encarecidamente a vocês da coordenação sobre a possibilidade, e o Rafael já falou isso agora há pouquinho, de manter dentro da escola psicólogos para que situações como essa a gente possa evitar, na verdade, né? Porque a gente sabe que os índices são alarmantes. E como a gente vai ter alunos perturbados, né? Não só nós, né? Mas alunos perturbados, não só os da rede normal, mas a especial também, em relação a isso, e que a gente possa, e em nome da coordenação, eu vou falar aqui com o Rafael, vocês me desculpem, mas eu vou falar. Se vocês puderem estar mais próximos da gente dentro da escola, a gente agradece, viu? Tá bom?
Certo, Obrigado. Edi. E só passando aqui, Rafael, as 3 perguntas para ti, né? Primeiro, a da Jusicléia, que pediu lá para se essas medidas que a SEMEC está tomando, se ela vai realmente surtir efeito, positivo ou negativo, né? A fala da Jusicléia, que foi relacionado às pessoas que estão em situação de isolamento, que moram sozinhas, e do Edi agora, tá? Fique à vontade. Certo. Se vai ter efeitos positivos ou negativos na saúde mental, ainda não dá para dizer, né? Assim, também não conheço a estratégia que vai ser utilizada, mas, me utilizando da fala do Ronaldo, né? Sempre vai haver ali, em relação ao ensino, metodologia que é prestada, né? Algo que não vá atender, e como eu disse, né? Se tratando de um público tão específico, a solução ela diverge, né? Não é para todos. Em relação à fala do Edir, você pode repetir a segunda pergunta para mim, Ronaldo? A primeira pergunta é a José. Posso. É que a gente tem, assim, uma certa limitação dentro do nosso trabalho quando envolve questão de saúde mental. E aproveitar que a palestra está indo nessa linha para dizer, assim, até que ponto a Secretaria de Saúde está ligada à Secretaria de Educação para nos ajudar nesse sentido. Então, eu, né, faço parte da Secretaria de Assistência, né, no momento, no município, e sempre posso falar por mim, né, sempre que há convite para fazer participações, rodas de conversa nas escolas, né, eu e outros psicólogos também, que me recordo aqui, sempre se fizeram presentes, né, quando nós somos convidados. No ano passado, se não me engano, assim, participei desde escolas do nível fundamental até escolas do ensino médio. Talvez alguns aqui até estiveram presentes. Tá? Então, eu penso que, como você disse, é importante ali essa articulação, né? E eu acredito que tanto a Secretaria de Saúde quanto de Assistência, né, se mantenha presentes, né, nesse sentido. A outra pergunta, Rafael, que você pediu para repetir, da Jusicléia, As perguntas da Jusicléia, ela pediu para ver o seguinte: quais que são as medidas a serem tomadas, né, o que pode ser feito com relação às pessoas que estão morando sozinhas. E é um momento de isolamento, muito difícil, moram sozinhas. E aí, o que nós podemos fazer, de repente, até para ajudá-las? Olha, as pessoas que moram sozinhas, né, para ajudá-las, é importante esse contato, né? Assim, aí você me pergunta, contato, Rafael? Não tem que manter o distanciamento, o isolamento? Sim, tem que manter. Mas hoje já existem EPIs, né, inclusive que algumas secretarias estão utilizando para fazer visitas domiciliares, né, para fazer, enfim, verificar como é que aquela pessoa está vivenciando nessa situação sozinha. Existem contatos que podem ser feitos através dos meios tecnológicos, né? Tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e eu penso que para ajudá-la, né, é preciso oferecer essa rede de apoio e monitorar aquela pessoa, né? Se caso você acredite que alguém está vivenciando uma situação né, de fragilidade em relação à saúde mental, procure você mesmo, procure um órgão competente para que essa situação possa ser averiguada. Em relação ao idoso, né, procure o CREAS, né? Em relação à criança e adolescente sofrendo alguma violação de direitos, procure a DEACA. Em relação à mulher, procure a DEAN. Em relação a, né, uma questão que você observa de uma criança sofrendo maus tratos, sofrendo questões em relação a, enfim, a estar sozinha na casa, procure o conselho tutelar. Né? Então, penso que nós, enquanto cidadãos também podemos fazer a nossa parte de cuidar uns dos outros, né? Quando for preciso de fazer realmente a denúncia, né? Ou também de ir lá e averiguar a situação realmente, como é que está acontecendo.
né? Porque muito se fala, mas é importante, né, realmente averiguar para saber se é aquilo mesmo. Então, por aí que se pode ajudar, né? A Cris, a gente está tentando colocar a Cris. Cris, deixa eu te passar direitinho. Eu já. Ah, conseguiu, pronto, ela já está expert no negócio. Pronto, Cris, vai lá, fica à vontade. Eu estou naquelas ferramentas lá em AID que eu entrei, estou vendo se eu consigo me posicionar. Na verdade, em primeiro lugar, boa noite, Rafael, meu querido amigo. Está sendo muito bom escutar tudo que você está falando para a gente. Eu espero que vocês estejam me escutando também. Está dando para ouvir? Tá? A importância desse monitoramento, em questão dessas famílias que estão em risco, a gente tem que observar também, e o Rafael fez a colocação muito bem feita, na questão de que todos nós cidadãos, a gente pode fazer essa denúncia, né? A gente pode ver o que está acontecendo. Porque eu mesmo faço atendimentos aqui pelo meu WhatsApp para a paz, faço orientações, né? Porque a gente sabe que em alguns lugares os atendimentos são remotos, né? Mas para algumas situações, não. Algumas situações de emergência que tem que ser feito, eles estão sendo atendidos normalmente. Parabenizar também a questão da equipe de inclusão, que é uma equipe que está trabalhando muito por trás dos bastidores, fazendo tudo o que elas podem, diante da... eu não fiz a resposta quando você me mencionou aí, porque, na verdade, eu não sou pedagoga, mas eu estou envolvida no processo, entendeu? Estou envolvida no processo e preciso estar a par de tudo. Então, as orientações minhas geralmente são por o WhatsApp, via WhatsApp, porque eu tenho várias mães que se comunicam comigo, né? E quando eu posso, eu vou fazer essa visita e faço umas orientações, como diz o Rafael, como IPIs que eu possa estar conversando com essa pessoa, né? Porque às vezes a gente precisa realmente estar um pouco mais próximo, mas tomando aquele cuidado que é de praxe a gente tomar nessa época agora. A minha questão toda é baseada na questão de retorno de sala de aula. Eu, assim, particularmente, não concordo, porque sei que a gente sabe que as coisas não estão indo muito bem e que a gente não tem estrutura para isso, né? A gente precisa mesmo conversar desta forma, não vai alcançar a todos, a gente sabe que não. Eu tenho tido algumas questões em que eu estou resolvendo via WhatsApp aqui com as mães, mas que outras estão sem conversar comigo, sem ter esse feedback, porque eu estou também distanciada da Secretaria de Educação, né? Porque eu atendo esses alunos que necessitam desse atendimento e das orientações para poder colocar com que eles possam ser atendidos nas redes, porque a nossa rede, ela trabalha, ela é uma rede intersetorial, a gente precisa mandar para essas redes, para que possa ser resolvido a questão dessas famílias. E a gente sabe que tem muita família que não tem condições, que a gente sabe que são vulneráveis. E que esse nosso processo aqui, ele não vai alcançar todos. E a minha preocupação é grande com essas pessoas que não são alcançadas, né? E a gente fica muito preocupado com isso. E o trabalho que a gente vem realizando, que eu venho realizando dentro da secretaria, é uma questão de me sentir pertencente ali, porque eu trabalho com a educação. E quando o Rafael fala em a gente ser reconhecido, é reconhecido não pelo que a gente, mas reconhecido que tem um profissional dentro daquela secretaria que pode estar trabalhando também com tudo isso. E eu aproveito para dizer aos professores que também essa questão de retorno, se houver, a minha preocupação é muito grande, por conta que a gente sabe que não tem um aparato do nosso município que possa estar atendendo a todo mundo, entendeu? A minha preocupação muito é essa. No mais, eu agradeço, assim, a participação, e, inclusive, eu agradeço muito ao Rafael, eu já estive com o Rafael algumas vezes, quando tem umas questões que a gente tem que estar em roda de conversa, a gente está. E essa questão que o Rafael falou, sobre a questão de roda de conversa, elas são muito importantes e são dentro da escola, quando a gente puder retornar.
porque isso faz com que muitas coisas venham até nós, que a gente não consegue abraçar todo mundo, né? Algumas situações que me vêm são colocadas pelos professores, pelas coordenações das escolas, mas algumas a gente tem que estar encaminhando, porque tem uma rede aí que pode também dar essa assistência toda. A gente sabe que tem muita coisa que está um pouco devagar e que a gente precisa dar continuidade, mas a gente não pode se eximir, a gente tem que estar ali indo para ver o que a gente pode estar fazendo. Eu agradeço muito, Rafael, todas as vezes que eu precisei de você, você estava junto comigo em algumas situações. Obrigada e boa noite. E essa é a minha fala. E a gente só tem a agradecer, Cris, a sua ajuda também, ela é de suma importância, sua contribuição tem sido ímpar junto conosco na Secretaria Municipal de Educação, e eu fico aqui observando que já estamos chegando às 10 horas, né, e por mais que a gente tenha, tem muita gente que amanhã cedo o dia é puxado, e eu quero agradecer, sim, o Rafael, e deixar esse minuto, se ele quiser fazer a consideração, quiser fazer o encerramento. E a nossa gratidão é imensa, Rafael. Sua contribuição aqui conosco hoje foi ímpar. Eu não tenho dúvida do quanto isso que nós debatemos, discutimos essa roda de conversa, vai ajudar inúmeras pessoas, tá? Obrigado, Ronaldo, né, pelo convite aí, os demais também que se propuseram a fazer essa reunião, as pessoas que estão presentes aqui até agora, né, às 10 horas da segunda-feira. Como a Tereza mesmo disse, a Cristina disse, né, eu me faço presente, estou à disposição, tá, enquanto profissional, para mais rodas de conversa, para mais reuniões. Também concordo que é super importante esses momentos, né, porque, como a Cristina disse, durante essas falas, as pessoas se identificam, os alunos se identificam, e aí que surgem, né, as notificações, que a gente chama. Tá? Então, só agradecer a todos que perguntaram, contribuíram. Eu espero que eu possa ter levado para vocês aí um pouquinho do meu conhecimento. Agradeço a vocês que trouxeram conhecimento para mim também, da mesma forma, tá bom? E, né, desejar que todos se cuidem com saúde, né, e que possam aí se reunir mais vezes em torno do mesmo objetivo, né, que é levar a educação, que é levar né, essa alteridade aí em formato de ensino para todo mundo. Tá bom, gente? Obrigado, uma boa noite para todo mundo, uma boa semana de trabalho. E quero agradecer, em nome da Secretaria Municipal de Educação, a todos os colegas de educação que estão aqui conosco até o momento, né? Muito obrigado mesmo. E agradecer aí a nossa gratidão ao professor, psicólogo, agora psicanalista também, está terminando, Rafael, né? Muito obrigado, Rafael, conheço o pai dele, e a minha admiração é imensa, aprendi muito com ele, tenho aprendido, e é muito bom saber que ele é um parceiro nosso da educação, e já é de longas datas, porque no início do ano ele contribuiu muito conosco, não pôde fazer a palestra, mas ele ajudou de outras maneiras, e sempre tem sido muito solícito toda vez que a gente precisa na educação. É muito importante, é muito bom para nós saber que podemos contar com profissionais tão bons, tão competentes, e que sempre estão aí para somar. Muito obrigado mesmo, obrigado aos professores, a Argélia, que está aí conosco também, tá? Eu não sei porque eu quero chamar sempre de Tereza, né? Mas está aí a Cris com a gente, a Marcelene também, que veio, convidada. Mas é Tereza mesmo, Ronaldo. Tereza mesmo. Tá vendo? Tereza Cristina. Tereza, tá vendo? Então, gente, muito obrigado, que Deus abençoe, uma noite de sono reparadora, descanso para todo mundo. E, se precisar... A foto. Estamos aqui. E, já esquecendo, a Veridiana lembrando, lá todo mundo que está na moita, ligando aí as câmeras, rapidinho, para a gente fazer aquela foto linda e maravilhosa. Vamos lá. Ele está na moita, aí, ligando a câmera, vai ser rapidinho. A selfie da reunião, né? Boa noite a todos. Vamos lá, todo mundo, aquele sorriso bonito, saindo da moita, corre. Olha aí, vamos lá.
Todo mundo dizendo alface. Olha aí, não ficou boa, não ficou boa. Vamos fazer outra. Vamos lá. Marilene, Floriette, Marcilene, perdão, Floriette, mostra aí o rosto. Pessoal, tudo escondendo aí. Olha aí, já melhorou. Pronto, essa aqui já tem condições de salvar. Deixa eu salvar na lista. Pronto. E, gente, eu vou compartilhar esse vídeo depois, para que todos possam, quiser assistir novamente, tirar as dúvidas, eu vou compartilhar novamente lá nos nossos grupos, tá bom? Muito obrigado mesmo, obrigado para você que esteve aqui, aprendendo e ensinando, obrigado, Rafael, e todos os demais aqui, o Adonias, tá? E a cada um de vocês, a equipe de inclusão, que veio, assim, bastante gente em peso. Muito obrigado, gente. A professora Veridiana aqui com a gente, sempre contribuindo, sempre alegre, com as saudações fraternais dela, sempre presente, saudações geográficas, né? A professora Conceição, que sempre está presente ali, assídua, tá? Edígio, Cineide, a Jeanette aqui com a gente, Ana Vlad também sempre presente. Muito obrigado, gente. Obrigadão mesmo, um abraço, beijo no coração de cada um de vocês, tá? Eu vou interromper a gravação, e aí, quem quiser, agora a gente já pode